Durante um mês minha visão piorou muito. Fui a vários médicos, fiz exames, usei colírios, mas ninguém conseguia descobrir a causa. Certo dia, no ônibus, tirei os óculos para limpá-los. O senhor idoso sentado ao meu lado observou a armação com atenção e perguntou em voz baixa: "Esses óculos foram um presente do seu marido?" Respondi que sim, balançando a cabeça. Então ele disse: "Posso dar uma olhada neles?" Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa audição desta história envolvente. Kátia estava sentada à sua mesa de trabalho e pela terceira vez na última hora esfregava os olhos. Os números na planilha se embaralhavam, as linhas se sobrepunham umas às outras, e ela de jeito nenhum conseguia se concentrar no relatório trimestral. Pela janela da contabilidade, um dia de outono se apagava, e os raios oblíquos de sol caíam direto na tela do computador, tornando o trabalho completamente insuportável. "Será que estou só cansada?" Ela pensou, recostando-se na cadeira, esticando o braço em direção à caneca de chá frio, dando um gole. O chá já estava completamente gelado, com um sabor amargo do sachê que ela havia esquecido de tirar desde a manhã. Kátia tinha 38 anos e até aquele outono nunca havia se queixado da visão. Trabalhava como contadora numa empresa pequena de venda de materiais de construção. Um trabalho tranquilo, mas minucioso. Números, notas fiscais, termos de conciliação, o dia inteiro na frente do computador. Mas antes isso não era problema. E aí, de repente, nas últimas 3 ou 4 semanas, começou algo estranho. No início, ela decidiu que precisava simplesmente se afastar da tela com mais frequência, fazer pausas. Depois percebeu que ficava semicerrando os olhos ao ler letreiros na rua. E na semana passada não conseguiu distinguir o número do ônibus que se aproximava e quase perdeu o seu. A colega Olivia, sentada à mesa ao lado, notou Kátia franzindo o rosto e aproximando a cabeça da tela. "Kátia, o que foi? Os olhos de novo?" "Ah, bobagem. Provavelmente. Só canso à tarde. Olha, já está escurecendo lá fora e a lâmpada aqui em cima da nossa mesa está piscando de novo. Precisa falar com a administração." "Que lâmpada?" "Está acendendo normalmente. Olha, você deveria ir ao oftalmologista. Sério, não deixe passar." Kátia balançou a mão, mas as palavras de Olivia ficaram martelando em sua cabeça. À tarde, quando ela voltou para casa, o apartamento a recebeu com um cheiro familiar. Uma mistura de sabão em pó, batata frita e algo floral do aromatizante que a filha Lara havia pendurado no corredor. O apartamento de 2 quartos no 4º andar de um prédio padrão de 9 andares não era nenhum palácio, mas era aconchegante. Kátia amava aquele apartamento. Havia sido deixado para ela pela avó e cada canto guardava memórias. Aquela mesma cristaleira com as taças de cristal que jamais eram tiradas do lugar. O tapete na parede do quarto. Kátia havia querido tirá-lo 100 vezes, mas não conseguia. A avó mesma o havia escolhido. A estante com as obras completas que ninguém lia, mas que davam ao cômodo uma certa solidez. Lara, a filha de 14 anos, estava sentada no sofá com o celular. Fones no ouvido, na tela piscava algo colorido. Kátia acariciou sua cabeça. Lara se agitou, tirou um fone. "Mãe, por que você está tão tarde?" "Fiquei esperando o ônibus." "Você jantou?" O pai fritou batata. Da cozinha apareceu Rodrigo, 42 anos, alto, com um corte de cabelo curto e arrumado e um jeito de se portar com confiança, mesmo quando a situação não exigia. Ele trabalhava como gerente numa empresa de construção, usava camisas com as mangas arregaçadas mesmo em casa e sempre cheirava a colônia, até nos fins de semana. Kátia uma vez achava isso atraente, agora simplesmente havia se acostumado. "Ah, chegou, vai comer? Fritei batata, ainda está quente." "Vou." "Obrigada." Kátia trocou de roupa, lavou as mãos e sentou-se à mesa da cozinha. Um prato de batata, pepinos em conserva ao lado, pão. Rodrigo sentou-se do lado oposto, folheando algo no celular. "Kátia, eu notei uma coisa.
começou ele, sem tirar os olhos da tela. Você está semicerrando os olhos o tempo todo ultimamente. Ontem estava assistindo à televisão e fez uma careta, como se estivesse passando uma legenda com letra miúda. Pois é, os olhos cansam. O dia inteiro no computador. Talvez precise de óculos, falo sério. Visão não é brincadeira. Se você deixar piorar, não recupera mais. Kátia deu de ombros. Na verdade, ela mesma estava pensando nisso, mas não queria ir ao médico. Na UBS havia filas intermináveis e as clínicas particulares eram caras. Passou mais uma semana. A visão não melhorou. Pelo contrário. Agora, à tarde, os olhos não apenas cansavam, ardiam, como se houvesse areia fina sob as pálpebras. Kátia instintivamente os esfregava, e com isso só piorava. A pele ao redor dos olhos ficou vermelha, seca e sensível. De manhã, olhando-se no espelho do banheiro, Kátia via um rosto cansado com as pálpebras inflamadas e pensava que estava parecendo 10 anos mais velha. E então Rodrigo lhe deu uma surpresa. Voltou certa noite do trabalho com uma pequena caixinha de veludo. É para você, disse ele, estendendo a caixinha com o ar de quem fez algo realmente importante. Kátia abriu. Dentro estavam óculos, uma armação elegante, escura, com hastes finas e pequenas pedras decorativas nas têmporas. Pareciam caros e elegantes. Rodrigo, o que é isso? Óculos. Encomendei numa boa ótica com leves dioptrias. 1,5 para começar. Como o médico disse, é suficiente. Depois, se precisar, trocamos as lentes. Que médico? Liguei para a clínica, consultei, descrevi seus sintomas. Disseram que é uma história padrão. A perda de visão por idade começa frequentemente assim. Disseram que óculos com uma pequena correção ajudam a aliviar a sobrecarga e que os olhos param de cansar. Por que está olhando assim? Experimenta. Kátia colocou os óculos e se olhou no espelho pendurado no corredor. A armação ficava bem de verdade, arrumada, sem apertar o nariz. Com os óculos o mundo ficou um pouco mais nítido, ou talvez fosse impressão dela. Lara espiou do quarto. Nossa, mãe, que lindo! Ficou bonito mesmo? Com certeza. Ficou tão séria. Parece chefe. Lara sorriu e desapareceu de volta. Rodrigo se aproximou por trás, colocou as mãos nos ombros dela. Use o tempo todo, não tire. O médico disse que para fazer efeito precisa usar sempre, para os olhos se acostumarem com a correção. Se ficar colocando e tirando só vai piorar. Até em casa, especialmente em casa. Você aqui também lê, fica no celular, assiste televisão. Os olhos trabalham o tempo todo. Prometa que não vai tirar. Tudo bem, prometo. Kátia ficou tocada. Rodrigo sabia surpreender. Ultimamente ela se pegava pensando que eles estavam se afastando. As conversas durante o jantar haviam se reduzido a assuntos domésticos. Fazia 6 meses que não iam ao cinema, e nos fins de semana, Rodrigo desaparecia cada vez mais em reuniões com parceiros. Mas ele havia notado que a esposa tinha problemas. Não só notou, encontrou uma solução. Então, não estava tão ruim assim. Então, ainda se importava. Nos primeiros dias com os novos óculos, Kátia achou que havia melhorado. O texto no computador era mais fácil de ler. A dor de cabeça à tarde havia diminuído um pouco. Ela até se gabou para Olívia no trabalho. Olha, o marido me deu de presente. Bonito, não é? Sim, bonito. Mas você ainda não foi ao médico. Para quê? Rodrigo já consultou. Tem menos 1,5. Estágio inicial. Nada de sério. Estou usando colírio, usando óculos. Parece que melhorou um pouco. Mas o um pouco melhor durou pouco. Uma semana depois, Kátia notou que a ardência nos olhos havia voltado. E não apenas voltado, havia ficado mais forte. Especialmente à tarde, quando ela chegava em casa e tirava os sapatos no corredor. Os olhos queimavam, lacrimejavam. E nos primeiros 15 minutos em casa, ela andava com uma toalha molhada no rosto, tentando aplacar a queimação. Havia algo que ela começou a notar quase sem querer. Nos dias em que ficava mais tempo sem os óculos, a sensação de ardência parecia menos intensa,
Mas ela não dava muita importância a isso. Afinal, Rodrigo dissera que era só adaptação. Talvez precise de um colírio diferente, sugeriu Rodrigo, observando a esposa pressionar a toalha contra os olhos. Talvez. Acho que preciso mesmo ir ao oftalmologista. Me examinar direito. A gente já discutiu isso. Eu liguei. Me explicaram tudo. É adaptação. Os olhos estão se acostumando com a correção. Aguenta mais umas 2 semanas e vai melhorar. Se você sair correndo para cada médico, vão te receitar novos óculos, vão te sugar dinheiro e só vão piorar as coisas. Estou fazendo isso por você. Havia algo no tom dele, suave, confiante, levemente condescendente, que fez Kátia engolir a objeção. Ela acenou com a cabeça. Vai aguentar. O marido está dizendo, então deve ser assim. Mas aguentar estava ficando cada vez mais difícil. No final da 3ª semana, Kátia começou a notar que a visão piorava de forma perceptível. Ela havia parado de enxergar letras pequenas mesmo com os óculos. Os números dos ônibus só conseguia distinguir quando o veículo se aproximava bem perto. As etiquetas de preço no mercado, ela só conseguia ler aproximando o produto bem perto do rosto. A filha Lara, observando tudo isso, ficou preocupada. Mãe, talvez você deva ir a outro médico? Não àquela clínica que o pai ligou, mas a um de verdade. A UBS, pelo menos. Lara, o pai diz que é normal, adaptação. Mãe, que adaptação? Ontem você errou 3 vezes tentando pegar o saleiro. Eu vi. Kátia ficou calada. No fundo, ela sabia que a filha tinha razão. Algo estava errado. A adaptação não deveria demorar tanto, nem deveria piorar as coisas. No dia seguinte, sem dizer nada a Rodrigo, ela marcou consulta com um oftalmologista na UBS do bairro. Ficou na fila atrás de 3 senhoras e um homem com curativo no olho entrou no consultório. Uma médica idosa verificou a visão pela tabela, examinou com a lâmpada de fenda, pingou alguns colírios, examinou novamente. Então assim, sua visão realmente está reduzida, mas a retina está em ordem. Fundo de olho, normal. Pressão ocular, normal. Há irritação da mucosa e bastante acentuada. Você tem alergia? Não, nunca tive. Usa algum cosmético novo? Mudou o creme facial? Não, tudo igual. Estranho. A irritação existe, mas não consigo ver a causa. Vou prescrever colírios diferentes, anti-inflamatórios. Volte em 2 semanas para acompanharmos a evolução. Se não melhorar, encaminharei para um exame complementar. Kátia saiu da UBS com uma receita e a sensação de que nada havia se esclarecido. Comprou o colírio na farmácia, começou a usar. Não melhorava. Rodrigo, ao saber que ela havia ido ao médico assim mesmo, franzou um pouco os lábios. E então, o que disseram? Eu falei, nada de sério. Prescreveram colírio. Pois então use. E não tire os óculos. Você hoje de manhã os deixou na mesinha de cabeceira quando foi para o trabalho. Eu notei. Simplesmente esqueci. Kátia, falo sério. Se quer que a visão não piore mais, use o tempo todo. Não gastei dinheiro à toa para ficar parado numa mesinha. Ela colocou os óculos. As hastes aqueceram rapidamente com o calor do rosto. Meia hora depois, os olhos lacrimejaram de novo e Kátia automaticamente foi buscar a toalha. Lara observava tudo aquilo do sofá, mordendo o lábio. Ela queria dizer algo, mas ficou calada. Só mais tarde, quando Kátia entrou no quarto dela para dar boa noite, a filha a abraçou com força, como não a abraçava faz tempo, com um abraço de criança, agarrada com as mãos. Mãe, você vai ficar bem. Claro que vou, meu bem, claro, são só os olhos, vou tratar e vai passar. Kátia saiu do quarto da filha, fechou a porta, ficou parada no corredor escuro, encostada na parede. Lá na cozinha, Rodrigo mexia com a louça. De trás da porta de Lara vinha uma música baixa. Uma noite comum de uma família comum, só que os olhos ardiam como se tivessem jogado vidro moído dentro. E Kátia, parada no escuro, pensou que a escuridão era a única coisa que lhe trazia algum alívio agora. Na semana seguinte, Kátia marcou consulta com mais um especialista, numa clínica particular a 2 quarteirões do trabalho.
Olivia havia indicado, disse que sua mãe havia ido lá e ficado satisfeita. Kátia ficou muito indecisa. A consulta custava caro e o salário de contadora numa empresa pequena não comportava visitas frequentes a médicos particulares. Mas os olhos já doíam tanto que ela havia começado a cometer erros nos cálculos no trabalho, e o chefe havia perguntado 2 vezes se estava tudo bem. O médico jovem da clínica particular era meticuloso. Verificou tudo: a retina, o fundo de olho, a pressão, o canal lacrimal, a córnea. Ficou muito tempo sentado examinando os resultados na tela, tamborilando a caneta na mesa. Sabe, Kátia, vou ser honesto, não entendo. Não encontro causas orgânicas para essa piora da visão. Sim, a irritação da mucosa, e é séria, mas ela não pode causar uma queda tão acentuada na acuidade visual. Há algo mais. Você não trabalha numa fábrica? Não tem contato com substâncias químicas? Não, sou contadora. Papéis e computador. Tem animal de estimação em casa, mofo no apartamento? Talvez uma reforma recente? Tinta, solvente? Não, nada disso. A reforma foi há 3 anos. O médico balançou a cabeça. Vou prescrever colírios mais fortes e recomendo retornar em 1 semana para reexame. Se a evolução não mudar, faremos exames ampliados. Mas, por enquanto, honestamente, estou sem saída. Kátia saiu da clínica e sentou-se num banco perto da entrada. O vento varria folhas amarelas pelo asfalto. Uma mulher passou com um carrinho de bebê, e do café do outro lado da rua vinha o cheiro de pão fresco. Kátia olhava para tudo aquilo e entendia que via o mundo como através de um vidro embaçado. Contornos borrados, cores apagadas, rostos dos transeuntes, manchas indefinidas. 1 mês atrás ela via cada folha na árvore, e agora a árvore era apenas uma nuvem verde-amarela. Ela pegou o celular, aproximou-o bem dos olhos para enxergar a tela e ligou para Rodrigo. Ele atendeu após o 3º toque. Fui ao médico. De novo não encontraram nada. Está vendo? Eu falei que não valia a pena gastar dinheiro. Vai passar sozinho. Você está usando os óculos? Estou. Ótimo. Dê tempo. O organismo vai se adaptar. Kátia queria dizer que o organismo estava se adaptando há 1 mês sem resultado algum. Que estava com medo, que temia cegar, que de manhã não havia conseguido se maquiar direito e foi trabalhar sem maquiagem, o que não acontecia desde os tempos da faculdade. Mas Rodrigo já havia se despedido, disse que tinha uma reunião e desligou. E Kátia ficou sentada no banco com o celular na mão, com a sensação de que a parede entre ela e o marido ficava mais espessa a cada dia. Naquele dia, ela voltou para a casa de ônibus como de costume, um percurso conhecido, 20 minutos da parada perto da clínica até o seu bairro. O ônibus era antigo, com assentos surrados e janelas embaçadas, através das quais a cidade noturna parecia ainda mais borrada do que realmente era. Kátia sentou-se perto da janela, encostando a têmpora no vidro frio. Havia pouca gente. A hora de pico ainda não havia chegado. A principal onda de passageiros viria um pouco mais tarde. Do lado oposto estava sentada uma mulher com sacolas pesadas entre as pernas. Atrás, 2 adolescentes conversavam baixinho, e ao lado de Kátia, no assento vizinho, havia acomodado um senhor idoso num casaco antiquado, mas arrumado. Cabelos grisalhos penteados para trás, óculos finos de armação metálica no nariz, mãos grandes, com dedos nodosos, pousadas nos joelhos. Kátia não prestava atenção nele. Os olhos haviam começado a lacrimejar de novo. Aquela maldita hora da tarde, quando a queimação se intensificava ao máximo, ela tirou os óculos e começou a limpá-los com a ponta do cachecol. Depois tirou um lenço da bolsa, enxugou os olhos. Sem os óculos, o mundo ficou completamente nebuloso, mas pelo menos a queimação diminuiu um pouco. Cada vez que ela tirava os óculos, mesmo por alguns minutos, havia um leve alívio. Kátia registrou isso mecanicamente, sem dar importância. O senhor idoso ao lado virou a cabeça. Kátia sentiu seu olhar, mas não se voltou. Não era assunto dela, mas ele ficou olhando por muito tempo, com atenção, e por fim falou baixinho. Desculpe me intrometer.
Esses óculos são um presente do seu marido? Kátia se virou, surpresa. O senhor não estava olhando para ela, mas para os óculos em suas mãos. O olhar dele era perspicaz, profissional, como um artesão olhando para uma ferramenta. Sim. Como você sabe? Não sei com certeza, mas suponho. Pela armação, dá para ver que não foram comprados numa ótica comum. É um pedido especial, peça única. Mulheres normalmente escolhem os próprios óculos, ficam muito tempo experimentando. Quando um homem compra, ele pega o que parece caro e bonito. Não é bem o seu estilo, para falar a verdade. A armação é um pouco pesada para o seu rosto, mas não é isso que importa. Ele se calou, como se estivesse decidindo se devia continuar. Kátia esperava. Havia algo no tom calmo e pausado dele que a impedia de se virar e ignorar o assunto. O senhor olhava para a armação com uma atenção que ia além da curiosidade comum. Como alguém que reconhece alguma coisa errada sem ainda saber exatamente o que. O senhor estendeu a mão. Permita-me dar uma olhada. Kátia hesitou um segundo, depois lhe entregou os óculos. Ele os pegou com cuidado, virou-os em direção à luz que vinha da janela do ônibus. Aproximou dos olhos, inclinando em diferentes ângulos, passou o dedo pela haste, apalpando cada milímetro devagar. Aqui. Ele apontou com o dedo para o lugar onde a haste se unia à dobradiça. Vê que a haste está um pouco mais grossa que o padrão, e a costura é diferente. Ela foi desmontada e remontada, e não na fábrica, à mão. Pode ser assim mesmo? Você mesmo disse que é feita sob medida. Pode ser. E pode não ser. Conserto óculos há 40 anos. Tinha minha própria oficina, me aposentei há 3 anos, mas o hábito ficou. Olho para uma armação como um velho sapateiro olha para um sapato. As mãos se lembram. Ele tirou do bolso interno do casaco um pequeno estojo de couro e abriu-o. Dentro havia chaves de fenda em miniatura, uma pinça e uma lupa. Kátia sorriu involuntariamente. Você sempre carrega isso? Sempre. Carrego há 50 anos. Comecei ainda como aprendiz quando entrei para trabalhar como técnico de óptica. Sabe como os médicos dizem, não existem ex-cirurgiões, pois também não existem ex-ópticos. Seu Dário, aliás, prazer. Kátia, prazer. Muito prazer, Kátia. Então vou te mostrar uma coisa agora, só não se assuste. Seu Dário pegou a menor chave de fenda e começou a desparafusar com cuidado, quase ternamente, um minúsculo parafuso na haste esquerda. As mãos eram de velho, com manchas de pigmentação, mas os dedos se moviam com precisão e segurança, como as de um relojoeiro. O ônibus balançava nos buracos da via, mas isso não o perturbava. Via-se que as mãos estavam acostumadas a trabalhar em qualquer condição. Kátia observava prendendo a respiração. O senhor removeu a tampa da haste. Por baixo revelou-se uma pequena cavidade que não deveria existir em óculos comuns. E nessa cavidade, pressionado contra as paredes, havia um pó cinzento fino, muito pouco, uma pitada, mas estava lá. Kátia fixou o olhar no pó, sem entender o que era. Seu Dário não respondeu logo. Desparafusou a segunda haste. Havia o mesmo, a mesma cavidade, o mesmo pó. Ele aproximou a haste do nariz, cheirou, franzindo levemente o senho. Ouça-me com atenção, Kátia. Não sou químico, sou óptico, mas em 40 anos de trabalho me deparei com exatamente esses casos 2 vezes. Cavidade na haste, pó por dentro. Na primeira vez foi nos anos 90. Uma mulher trouxe os óculos para consertar, reclamava que os olhos lacrimejavam. Desmontei, encontrei o mesmo pó. Descobriu-se que o ex-marido havia colocado. Na segunda vez, uns 10 anos atrás. História diferente, mas a mesma essência. Alguém coloca intencionalmente uma substância na armação, que ao entrar em contato com a pele e com o calor do corpo, começa a evaporar lentamente. Partículas microscópicas entram na mucosa dos olhos. Não de uma vez, não de repente, gradualmente. Dia após dia, semana após semana. A irritação aumenta, a visão cai, e os médicos não encontram a causa porque estão procurando uma doença, não um envenenamento.
Kátia ouvia e sentia o chão do ônibus sair debaixo de seus pés. Tudo ao redor, o balanço do coletivo, as vozes dos passageiros, o barulho do motor, recuou para longe, e restou apenas o rosto de seu Dário e suas palavras caindo uma após a outra como pedras na água tranquila. Você quer dizer que alguém intencionalmente... Quero dizer que essas hastes foram modificadas. Nelas, há uma cavidade que não existe em armações padrão, nem mesmo nas caras, feitas sob medida. E nessa cavidade, há um pó que não faz parte da estrutura. Tire suas conclusões, mas direi o seguinte. Não sei que substância é essa exatamente. Pode ser pó inofensivo ou pode não ser. Isso precisa ser verificado. Leve para análise em qualquer laboratório independente. Tem muitos por aí. Diga que precisa de uma análise química de uma substância em pó, e até os resultados. Não coloque esses óculos. Não os toque com as mãos nuas. Coloque num saco. Kátia ficou em silêncio. Havia um nó na garganta e ela não conseguia engolir. Os pensamentos se debatiam, se agarravam uns aos outros e logo se dispersavam. Rodrigo havia lhe dado esses óculos. Rodrigo insistia para que ela os usasse o tempo todo. Rodrigo ficava irritado quando ela os tirava. Rodrigo a dissuadia de ir ao médico. Não. Era impossível. Era um absurdo paranoico. E esse velho podia ser simplesmente um louco que desmonta os óculos alheios no ônibus. Mas o pó estava lá. Ela o havia visto com seus próprios olhos, aqueles mesmos olhos que ardiam em chamas havia um mês. Seu Dário. A voz dela soava abafada, como a de outra pessoa. Você tem certeza? Pode ser simplesmente poeira? Alguma sujeira que entrou? O velho a olhou por cima dos óculos. O olhar não era de piedade nem de severidade, apenas muito calmo. Sujeira não é colocada em cavidades especialmente usinadas, Kátia. Sujeira não é embalada tão cuidadosamente para não cair, mas evaporar gradualmente através de micro-orifícios. Olhe aqui. Vê os furinhos no lado interno da haste? De fora, eles não são visíveis. Estão escondidos sob uma cobertura decorativa, mas existem e foram feitos intencionalmente. Por eles, o pó entra em contato com o ar e a pele. Não vou insistir, estou simplesmente dizendo, verifique por sua própria segurança. O ônibus chegou à parada e Kátia percebeu que era a dela. Ela se levantou mecanicamente e seu Dário lhe estendeu os óculos cuidadosamente dobrados, com as hastes recolocadas. Espere. Ele tirou do bolso um cartão gasto e escreveu no verso um número de telefone. Este é o meu número. Se precisar de ajuda, ligue. Posso indicar um laboratório e, se necessário, confirmar minhas palavras em qualquer lugar. Sou um homem velho, não tenho nada a perder e nenhuma razão para mentir. Kátia pegou o cartão. As letras nadavam na frente dos olhos, de lágrimas ou daquela própria visão que piorava por não ser à toa. Obrigada, ela sussurrou. Não há de quê por hora. Agradeça quando tiver resolvido tudo. E Kátia, cuidado. Se for o que estou pensando, não deixe transparecer. Quem fez isso não deve saber que você sabe. Kátia saiu do ônibus. As portas se fecharam atrás dela com um sibilo pneumático. O ônibus partiu, levando o senhor idoso com seu estojo de chaves de fenda em miniatura. E Kátia ficou parada na parada, segurando os óculos na mão. Não no rosto, mas na mão, como uma cobra venenosa que não dá para largar nem apertar contra si. De casa, eram 7 minutos a pé. Ela caminhou devagar, respirando o ar frio de outono. Sem os óculos, o mundo estava borrado, mas pela primeira vez em um mês os olhos não ardiam. Não havia ardência, não havia queimação, não havia a sensação de areia sob as pálpebras. Apenas uma imagem imprecisa e nada mais. E essa diferença, esse contraste entre com e sem os óculos, golpeava a mente porque falava por si só. Em casa, Kátia tirou os sapatos no corredor, pendurou o casaco. Da cozinha vinha cheiro de macarrão cozido. Lara aparentemente havia preparado o jantar para si mesma. Rodrigo não estava. Na geladeira havia um bilhete com a letra dele. Vou me atrasar no trabalho.
Não me espere. Um bilhete comum. Palavras comuns. Antes, Kátia não dava importância a isso. Agora, cada letra parecia diferente. Kátia foi até o quarto, pegou um saco plástico com fecho e colocou os óculos dentro com cuidado. As mãos tremiam. Ela enfiou o saco no fundo da gaveta sob uma pilha de blusas de inverno. Depois, procurou no fundo do armário um óculos antigo de descanso, de grau bem fraco, que quase nunca usava. Agora, porém, era tudo o que tinha. O grau era mais fraco, mas pelo menos não fazia seus olhos arderem. Lara apareceu na porta do quarto. Mãe, o que foi? Você está tão pálida. Nada, meu bem. Só cansaço. Pressão, provavelmente. E onde estão seus óculos novos? Você está com os velhos? Os novos estão machucando o nariz. Decidi usar os velhos por enquanto. Ah, tudo bem. Vai comer macarrão? Fiz com queijo, do jeito que você gosta. Vou. Já venho. Kátia ficou sentada na cama por mais 1 minuto depois que Lara saiu, olhando para a gaveta do cômodo onde estava o saco com os óculos. Depois transferiu o olhar para a foto na parede. A do casamento. Ela e Rodrigo, 15 anos atrás. Jovens sorrindo, absolutamente felizes. Ela com vestido branco. Ele de terno, ambos semicerrando os olhos por causa do sol. Quando Rodrigo voltou por volta das 10 da noite, Kátia já estava deitada na cama, virada para a parede. Ele entrou no quarto, ficou parado, depois perguntou baixinho. Está dormindo? Kátia não respondeu. Respirava regularmente, fingindo que dormia. Rodrigo ficou mais 1 segundo, depois saiu. Ela ouviu ele ir para a cozinha, abrir a geladeira, fazer barulho com alguma coisa. Depois bateu a porta do banheiro, a água correu. Kátia ficou deitada com os olhos abertos, encarando a parede. O papel de parede na penumbra mostrava o estampado. Florezinhas miúdas que ela mesma havia escolhido para o quarto na época da reforma. Uma vez pareciam aconchegantes. Agora se embaralhavam na frente dos olhos, e Kátia não sabia se era de lágrimas ou do pó que havia 1 mês vinha lentamente destruindo sua visão. Ela não conseguiu dormir. Ficou deitada até o amanhecer, ouvindo a respiração regular de Rodrigo ao lado e tentando assimilar o que havia acontecido no ônibus. Pela manhã sentia dor nas têmporas e a mandíbula doía. Percebeu que havia cerrado os dentes a noite toda. Durante 2 dias, Kátia andou como num torpor, e não era por causa da visão. Ela executava mecanicamente o trabalho, cozinhava o jantar, conversava com Lara, respondia às perguntas de Rodrigo, e durante todo esse tempo havia dentro dela outra vida invisível. Ela repassava na cabeça cada palavra de seu Dário, cada gesto, cada detalhe, a cavidade na haste, o pó, o micro-orifício. Quem fez isso não deve saber que você sabe. No 3º dia, quando Rodrigo foi para o trabalho e Lara foi para a escola, Kátia tirou o saco com os óculos debaixo das blusas. As mãos tremiam e ela respirou fundo várias vezes antes de pegar o celular. Discou o número do cartão de seu Dário. Ele atendeu após o 2º toque. A voz era animada, como se estivesse esperando o telefonema. Kátia, bom dia. Achei que você ligaria mais cedo. Precisava pensar. Entendo. E então, decidiu verificar? Sim, só não sei onde recorrer. Você me indica um laboratório? Seu Dário ditou o endereço e o nome, um laboratório químico-analítico independente que atendia pedidos particulares. Explicou o que dizer na recepção, que análise solicitar e avisou que os resultados ficariam prontos em 3 ou 4 dias úteis. E mais uma coisa, Kátia. Quando for entregar, peça para elaborarem um laudo oficial com carimbo. Não apenas um atestado, mas um laudo mesmo. Pode ser necessário depois. Você acha que vai chegar a isso? Eu não acho nada. Só sei que papel com carimbo nunca é demais. Acredite num velho. Kátia foi ao laboratório naquele mesmo dia, pedindo dispensa do trabalho sob pretexto de consulta médica. O laboratório ficava num prédio discreto, numa área industrial. Um prédio de 5 andares cinza com uma placa que Kátia mal conseguiu ler, mesmo com os óculos velhos.
Dentro estava limpo, com cheiro de alguma coisa medicinal. Atrás do balcão havia uma mulher jovem de jaleco branco. Boa tarde. Preciso de uma análise química de uma substância em pó. De onde é a amostra? Da armação de óculos. Encontrei pó dentro da haste. A mulher olhou para Kátia com um pouco mais de atenção, mas não fez perguntas. Pegou o saco, emitiu o recibo, informou o custo. Kátia pagou e saiu, sentindo ao mesmo tempo alívio e náusea. O passo estava dado, não havia mais volta. Os 4 dias seguintes foram os mais longos de sua vida. Kátia foi ao trabalho, cozinhou, limpou, lavou, e a cada minuto esperava a ligação do laboratório. Rodrigo notou que ela não estava usando os óculos presenteados e perguntou várias vezes o motivo. Estão machucando o nariz. Eu falei, vamos levar para ajustar. Posso passar na ótica onde encomendei. Não precisa. Estou bem com os velhos por enquanto. Kátia, os velhos são mais fracos. Você enxerga ainda pior com eles. Sério. Vamos lá, eu levo os novos para ajustar. Não precisa, Rodrigo. Eu mesma resolvo. Ele ficou calado, mas Kátia viu, mesmo com sua visão enfraquecida, viu, como um músculo na bochecha dele se contraiu. Quase imperceptível, por uma fração de segundo. Antes ela não teria notado. Agora notava tudo. Ela começou a observar o marido. Sem exibicionismo, discretamente, simplesmente parou de desviar o olhar. Antes, Rodrigo parecia um marido comum para ela. Nem pior, nem melhor que outros. Trabalhador, não bebe, traz salário, frita batata. Às vezes brinca com a filha. Não é romântico. Mas quem é romântico depois de 15 anos de casamento? Bem, gosta de camisas e de colônia. Mas é bom cuidar de si mesmo. Bem, atrasa no trabalho. Acontece com todo mundo. Mas agora ela olhava com outros olhos, notava como ele ia para o banheiro com o celular e fechava a porta. Como escondia rapidamente a tela quando Kátia entrava no cômodo. Como no sábado havia saído para uma reunião de negócios de camisa nova e com aquela mesma colônia, que usava apenas em ocasiões especiais. Como voltou tarde, com um ar um pouco disperso e relaxado, e foi direto para o chuveiro. No 4º dia, ligaram do laboratório. Kátia estava na mesa de trabalho conferindo notas fiscais, viu um número desconhecido, saiu para o corredor. Kátia, os resultados de sua análise estão prontos. Você pode retirar pessoalmente ou posso enviar por e-mail. Mande por e-mail e eu passo buscar o original. 10 minutos depois, Kátia estava no banheiro da empresa, o único lugar onde dava para ficar sozinha, lendo o laudo na tela do celular, aproximando-o bem dos olhos. As letras nadavam, e ela aumentava o zoom deslizando o dedo pela tela. Na cavidade das hastes dos óculos foi encontrada uma substância em pó. Composição. Mistura contendo componentes que, em contato prolongado com as mucosas, causam irritação intensa, reação inflamatória e podem levar à redução gradual da acuidade visual. A substância não é um componente padrão de produtos ópticos. O modo de disposição indica a introdução intencional na estrutura da armação. Kátia releu a última linha 3 vezes. Introdução intencional na estrutura da armação. Intencional. Não foi acidente, não foi defeito de fábrica, não foi poeira nem sujeira. Alguém deliberadamente havia colocado aquele veneno nos óculos que ela usava todos os dias, da manhã à noite, pressionando contra as têmporas, contra a pele, contra os olhos. Ela baixou o celular e ficou encarando a parede de azulejos. Azulejo branco, rejunte cinza entre as juntas, uma rachadura no canto. Da torneira pingava água, cadenciada, monótona, como um metrônomo. Kátia ficou sentada e não conseguia se mover. Não havia lágrimas, não havia gritos. Havia outra coisa, pesada, gelada como uma pedra colocada no peito. Ela ligou para seu Dário. A voz não tremia. Ela própria se surpreendeu com o quanto estava calma. Seu Dário. Foi confirmado. Do outro lado houve uma pausa. Torcia para estar enganado, Kátia, muito. Mas infelizmente... O que faço agora? Primeiro,
Não deixe transparecer. Segundo, vá à polícia. Mas antes da polícia, eu que estivesse no seu lugar faria mais uma coisa. Verificaria por que ele precisava disso. Dinheiro, propriedade, seguro. Essas coisas sempre têm uma razão. Encontre a razão e você terá o quadro completo. Também vai facilitar para a polícia. Depois do trabalho, Kátia não foi para casa. Foi direto a um café do outro lado da rua da parada, pediu um chá que não bebeu e ligou para Natália. Natália era sua única amiga próxima. Eram amigas desde a escola. Haviam se inscrito juntas no curso técnico. Juntas tinham atravessado os anos difíceis. Natália trabalhava como administradora numa clínica odontológica. Morava sozinha após o divórcio e era o tipo de pessoa para quem se pode ligar às 3 da manhã. Natália, preciso falar com você, mas não pelo telefone. Você pode vir? O que foi? O que aconteceu, Kátia? Não pelo telefone, por favor. Natália chegou 40 minutos depois, entrou no café ofegante, com o casaco aberto, sentou-se do lado oposto, agarrou as mãos de Kátia. Fala. Kátia contou tudo desde o início, desde os primeiros problemas com os olhos até o encontro no ônibus e o laudo do laboratório. Natália escutou em silêncio, e seu rosto foi mudando de perplexidade para horror, do horror para a raiva. Eu vou matar ele, disse Natália quando Kátia terminou. Eu pessoalmente vou lá e mato. Natália, não é preciso matar ninguém. Eu preciso de ajuda. Preciso de um bom advogado e preciso verificar algumas coisas antes de ir à polícia. O que verificar? Por que ele fez isso? Seu Dário disse que essas coisas sempre têm uma razão. Preciso entender o que ele queria. Natália acenou com a cabeça, já superada a primeira onda de emoção. Pegou o celular, folheou os contatos. Tenho um advogado, um cara bom. Ajudou minha irmã com a divisão de bens no divórcio. Duro, mas competente. Amanhã ligo e combino. Chama-se André Paulo. Venha às 10, eu mando o endereço. E Kátia, você é forte. Você vai conseguir. Mas me prometa, se ficar muito difícil, você liga, qualquer hora, até às 3 da manhã. Prometo. Kátia chegou em casa por volta das 9. Rodrigo estava em casa, sentado diante da televisão com um prato de sanduíches. Lara fazia lição de casa no quarto. Uma noite comum. Kátia entrou, pendurou o casaco, disse oi e foi ao banheiro se lavar e se remontar aos pedaços antes de sair para o marido com um rosto normal. No espelho, se refletia uma mulher com os olhos vermelhos e olheiras fundas. Kátia abriu a torneira, encheu as palmas com água fria e pressionou no rosto. Ficou assim 1 minuto, depois se endireitou, enxugou o rosto com a toalha, expirou, saiu. Vai jantar? Perguntou Rodrigo sem se virar. Não, obrigada, sem fome. Você anda comendo mal ultimamente. Talvez precise tomar vitaminas. Talvez. Kátia sentou na beirada do sofá. Na televisão passava uma série. Pessoas de uniforme corriam por corredores. Alguém gritava. Rodrigo comia o sanduíche e assistia relaxado com a perna cruzada. Calça caseira, camiseta, meias quentes. Um marido comum numa noite comum. Uma pessoa que ela conhecia há 15 anos. Kátia estava sentada ao lado dele e pensava que essa pessoa, mastigando o sanduíche de mortadela, havia metodicamente, dia após dia, envenenado sua visão. No dia seguinte, sábado, Rodrigo saiu de novo. Parceiros de trabalho estão chamando para discutir um projeto. Volto ao almoço. Kátia acenou com a cabeça, o acompanhou com o olhar da janela da cozinha, esperou 15 minutos, caso voltasse por ter esquecido o celular ou as chaves. Depois foi até o quarto deles. O notebook de Rodrigo estava na escrivaninha, com a tampa fechada. Kátia sabia a senha. Ele não a mudava há anos. A data de nascimento da mãe dele, digitada ao contrário. Uma vez, ele mesmo havia dado a ela, quando precisou imprimir passagens de ônibus, e ele não estava em casa. Aparentemente não havia pensado que precisaria mudar. Kátia abriu o notebook, digitou a senha. A área de trabalho carregou.
papel de parede padrão, pastas com documentos de trabalho. Ela abriu o mensageiro. As mãos estavam úmidas e ela as enxugou nas calças antes de começar a rolar as conversas. Encontrou rapidamente. Nem precisou procurar muito. A conversa estava bem no topo da lista, com uma mulher chamada Mariana. Foto de perfil, loira com maquiagem forte e brincos grandes. Kátia começou a ler, e a cada mensagem o mundo que já estava aos pedaços se despedaçava de vez. O caso durava mais de 1 ano. Mariana trabalhava na mesma construtora, em outro departamento. A conversa era comum, palavras carinhosas, combinação de encontros, fotos de restaurantes e viagens que Kátia desconhecia. Rodrigo escrevia para Mariana o que não dizia à esposa fazia anos. Palavras ternas, brincadeiras, promessas, mas o que Kátia buscava agora não era isso. Ela foi rolando, pulando as baboseiras amorosas, procurando outra coisa, e encontrou. Uma conversa com uma pessoa registrada nos contatos como advogado de, mensagens secas e formais. Kátia lia e as letras pulavam na frente dos olhos, não por causa da visão, mas porque as mãos tremiam. Rodrigo, pergunta sobre procuração. Se a esposa, por motivo de saúde, não puder administrar os bens, é possível outorgar procuração geral ao marido? Advogado. D. Sim, mas é necessária comprovação médica. Laudo médico de que ela não está em condições de tomar decisões sozinha, ou procuração lavrada em cartório, assinada voluntariamente por ela. Rodrigo. E se a visão estiver perdida? Totalmente ou quase? Ela não vai conseguir ler documentos, não vai ver o que está assinando. Advogado D. Isso simplifica o procedimento, mas formalmente é necessária a assinatura dela. O tabelião pode ir até a residência. Se ela própria pedir ao marido para ajudar com os assuntos, tudo correrá tranquilamente. Rodrigo. Quando ela ficar completamente cega, vai pedir sozinha. Para onde ela vai ir? E eu registro o apartamento para venda e transfiro o dinheiro. Depois, divórcio. Limpo e rápido. Kátia releu a última mensagem e se recostou devagar na cadeira. Era isso. Era aquela razão de que seu Dário havia falado. O apartamento. O apartamento da avó, registrado no nome de Kátia. O único bem de valor real em sua família. Um apartamento de 2 quartos num bom bairro. Não era novo, mas um prédio sólido com boa infraestrutura. Esses apartamentos valiam muito dinheiro agora. Rodrigo planejava cegar a esposa, fazê-la assinar a procuração, vender o apartamento, ficar com o dinheiro e ir embora para Mariana. Simples e cínico como um plano de negócios. Do quarto entrou Lara. Mãe, o que você está fazendo no computador do pai? Kátia se sobressaltou, fechou rapidamente a janela. Precisei verificar uma coisa. Trabalho. Ah, tudo bem. Vou na casa da Dani, estamos preparando um trabalho de biologia, volto à tarde. Tudo bem, meu bem, só ligue quando estiver voltando. Lara foi embora. Kátia abriu o notebook de novo. Metodicamente, mensagem por mensagem, fotografou a tela com o celular. A conversa com Mariana, a conversa com o advogado sobre a procuração, mais uma conversa com uma pessoa de quem Rodrigo, ao que tudo indicava pelas mensagens, havia comprado o pó. As mensagens eram cautelosas, vagas, mas o conteúdo se lia nas entrelinhas. Rodrigo perguntava sobre o produto, se interessava pela dosagem e pelo prazo de resultado. O interlocutor respondia brevemente: 3 a 4 meses com contato diário. Perda total é improvável. Mas a visão vai cair muito, o suficiente para ela não conseguir ler nem assinar nada sozinha. Depende mais da reação individual. Kátia tirou capturas de tela de tudo, copiou as conversas para um pendrive que Lara havia perdido um dia e Kátia encontrara atrás do sofá. Depois fechou todas as janelas, verificou se o histórico do sistema parecia igual a antes e fechou o notebook. Deixou-o posicionado exatamente como estava, ligeiramente inclinado pelo canto direito da mesa. Rodrigo talvez nem notasse, mas Kátia não queria arriscar. Ela foi para a cozinha, serviu água e ficou muito tempo parada à janela, olhando para o pátio. O parquinho,
os balanços, o banco onde no verão as senhoras ficavam sentadas. Agora, o banco estava vazio, molhado pela chuva da manhã. Folhas grudadas no asfalto como manchas ruivas. Um pátio de outono comum. Uma vida comum. Só que dentro dessa vida comum, um ser humano destruía metodicamente a visão de outro para tomar o apartamento e ir embora para a amante. E esse ser humano era o seu marido. Kátia não chorou. As lágrimas estavam em algum lugar fundo, trancadas por aquela frieza pesada que havia se instalado no peito, ainda no banheiro do trabalho, quando ela lera o laudo do laboratório. Em vez de lágrimas, veio outra coisa, uma lucidez fria e nítida. Como se aquela névoa que cobria os olhos tivesse se dissipado, não do lado de fora, mas por dentro. Kátia de repente enxergou sua vida com uma clareza assustadora. Viu todos aqueles momentos que antes atribuía ao cansaço, ao temperamento, ao hábito. Como Rodrigo aos poucos a havia afastado das finanças da família. Não enche a cabeça, eu resolvo. Como havia parado de consultá-la nas compras grandes, como imperceptivelmente aos poucos havia lhe tirado a sensação de controle sobre a própria vida. Ela pegou o celular e ligou para Natália. Natália, encontrei tudo. A conversa com a amante, a conversa com o advogado sobre a procuração e a conversa sobre a compra do pó. Fotografei e copiei tudo. Do outro lado houve uma pausa. Depois, Natália expirou. Kátia, me ouça. Já falei com o advogado. Ele está pronto para se encontrar na segunda. Chama-se André Paulo. Um cara duro, mas é exatamente o que você precisa agora. Venha às 10. Eu mando o endereço. E Kátia, você é incrível. Aguentou firme um pouco mais. Kátia desligou. Ficou mais 1 minuto à janela, depois despejou a água no ralo, lavou o copo, colocou na escorredor, limpou a mesa. Movimentos mecânicos, automáticos. As mãos faziam uma coisa, e a cabeça já estava na segunda-feira, no escritório do advogado, na delegacia, no tribunal. Pela frente havia uma guerra, mas pela primeira vez naquele mês de pesadelo, Kátia não sentia medo, sentia determinação. Fria, firme, como gelo de inverno no rio. Pise com cuidado e ele aguenta. Na segunda de manhã, Kátia disse a Rodrigo que ia ao dentista. Tinha marcado, fiquei adiando. Ele acenou com a cabeça sem tirar os olhos do celular, e Kátia se viu pensando que antes esse hábito dele de acenar sem olhar lhe parecia simplesmente distração. Agora ela entendia. Ele não estava nem aí. Fazia muito tempo que não estava nem aí para onde ela ia e o que lhe acontecia. Só lhe interessava uma coisa, que ela continuasse usando os óculos. O escritório do advogado André Paulo ficava no 3º andar de um velho prédio administrativo do tipo que construíam nos anos 70. Corredores largos, piso frio, portas com placas. Kátia encontrou a porta certa. Bateu. Abriu um homem baixinho de uns 50 e tantos anos, com cabelo grisalho cortado curto e um olhar atento, levemente semicerrado. Na mesa havia uma caneca com a inscrição Melhor Vovô. Ao lado havia pilhas de pastas e uma agenda surrada. Kátia, entre. Natália me falou sobre você, mas gostaria de ouvir tudo diretamente de você, do começo. Kátia sentou na cadeira do outro lado da mesa e começou a contar. André Paulo ouvia em silêncio, sem interromper, fazendo anotações breves na agenda. Quando Kátia chegou ao laudo do laboratório e às capturas de tela das conversas, ele pediu para ver. Kátia passou o celular. O advogado folheou as fotos devagar, parando em cada tela. O rosto dele não mudou, mas Kátia notou como os nós dos dedos que seguravam o celular haviam embranquecido. Muito bem, disse ele por fim, devolvendo o celular. Então temos o laudo do laboratório sobre a composição da substância, a conversa com o advogado sobre a procuração, a conversa indicando a aquisição da substância e a conversa com a mulher confirmando a existência de outro relacionamento. Kátia, vou ser direto com a senhora. É um caso criminal grave, lesão corporal dolosa.
Se a perícia confirmar que a substância de fato causou a piora da visão, e acho que vai confirmar, seu marido vai responder criminalmente por isso, e a pena pode ser real. Mas para isso, é preciso fazer tudo corretamente, sem pressa e sem erros. O que precisamos fazer? Primeiro, nós dois vamos à delegacia, não à delegacia do bairro, mas direto à delegacia de investigação. Eu sei com quem falar. A senhora escreve o boletim de ocorrência, junta o laudo do laboratório e as cópias das conversas. Segundo, a senhora precisa fazer um exame médico completo, oftalmológico, com registro do estado atual da visão e das consequências da exposição. Isso formará a base do conjunto de provas. Terceiro, o apartamento. A senhora disse que está no seu nome. Sim, é o apartamento da minha avó. Herdei antes do casamento. Ótimo. Então é bem particular. Não entra na partilha. Seu marido não tem nenhum direito sobre ele, mas ele poderia ter acesso por meio de uma procuração, se a senhora a tivesse assinado em estado de vulnerabilidade. Vamos evitar isso. Vou preparar um requerimento de bloqueio de qualquer transação com o apartamento sem a presença pessoal da senhora, por precaução. Kátia ouvia e assentia. A voz de André Paulo, calma, objetiva, segura, agia como analgésico. Pela primeira vez naqueles dias, alguém não exclamava, não se horrorizava, não dizia "vou matar ele", mas simplesmente organizava a situação em etapas e explicava o que fazer a seguir. Era exatamente o que ela precisava agora. À delegacia foram juntos, naquele mesmo dia. André Paulo conduziu Kátia pelo posto da guarda. Subiu ao segundo andar. Bateu numa porta com a placa do delegado responsável. Abriu um homem de meia idade com o rosto cansado e uma xícara de café na mão. André Paulo, faz tempo que não nos víamos. O que você tem? Um caso sério. Lesão corporal dolosa. Há uma vítima. Há um laudo laboratorial. Há correspondência do suspeito. É para abrir inquérito. O delegado os convidou a entrar. O gabinete era pequeno, coberto de pastas. No parapeito havia uma planta seca num vaso rachado. Kátia contou toda a história de novo, já com mais segurança do que da primeira vez, porque o advogado estava ao lado e a presença dele lhe dava força. O delegado ouvia com seriedade, anotava, fazia perguntas esclarecedoras. Os óculos estão com a senhora? Sim. Kátia tirou da bolsa o saco com fecho. Estão aqui. Não os toquei desde que os guardei aí. Bom, vamos encomendar nossa própria perícia criminalística. O seu laudo do laboratório será considerado, mas para o tribunal é necessária uma perícia oficial. As conversas, as capturas de tela, vou juntar ao processo. Mas também será necessário apreender o notebook do seu marido para uma perícia técnica, a fim de confirmar a autenticidade das conversas. Quando isso vai acontecer? Tentarei o mais rápido possível. Se o laudo do seu laboratório for confirmado pela nossa perícia, e não vejo razão para duvidar, o inquérito será aberto em questão de dias. Seu marido será convocado para interrogatório, possivelmente preso. A senhora tem onde ficar se precisar deixar o apartamento? O apartamento é meu, disse Kátia. É ele que deverá deixá-lo. O delegado olhou para ela com um pouco mais de atenção, acenou com a cabeça. Correto. Mas até a decisão judicial, tome cuidado. Não provoque conflitos. Comporte-se normalmente. Nós faremos tudo. Os dias seguintes, Kátia os passou em modo de espera. Foi ao trabalho, cozinhou o jantar, conversou com Lara sobre a escola, assistiu televisão com Rodrigo à noite. Fazia o papel de esposa comum. E era a coisa mais difícil que ela havia feito na vida. Sentar ao lado de uma pessoa que queria cegá-la, servir comida no prato dela, responder às perguntas banais. Como foi o trabalho? O que a Lara tirou em matemática? E não se trair nem por um gesto, nem por um olhar, nem por uma tremura na voz. Rodrigo não percebia nada, ou fingia não perceber. Ainda perguntava às vezes pelos óculos novos, por que ela não os havia levado para ajustar. E Kátia ainda inventava desculpas. Ele franzia o senho, mas não insistia. Talvez houvesse decidido que o tempo trabalhava a seu favor, que os olhos continuariam enfraquecendo, mesmo sem os óculos, por causa da exposição já recebida.
5 dias depois, ligou André Paulo. Kátia, a perícia criminalística foi concluída. Os resultados coincidem com o seu laudo inicial. O inquérito foi instaurado. Amanhã seu marido será detido. Quero que a senhora esteja preparada. É melhor estar em casa com sua filha nessa hora. Vão detê-lo no trabalho? Sim, no local de trabalho. Vai ser mais tranquilo para todos. Kátia desligou e ficou muito tempo sentada na cozinha, encarando a parede. Atrás da parede, Lara ria, conversando com uma amiga no telefone. Kátia pensou que amanhã teria que contar a verdade para a filha. Não tudo. Lara tem 14 anos, não precisa dos detalhes, mas o essencial sim. E com esse pensamento doeu mais do que tudo o resto junto. Não por ela, pela filha, pela menina que ama o pai e que amanhã vai descobrir do que ele é capaz. De manhã, Kátia mandou Lara para a escola como de costume. Rodrigo saiu para o trabalho às 8h30, beijou a esposa na bochecha de passagem, um gesto automático sem significado, que repetiam há 15 anos. Kátia fechou a porta atrás dele e se encostou nela por dentro. Ficou assim 1 minuto, depois se afastou e começou a esperar. Por volta das 11, ligou o delegado. Kátia, seu marido foi detido. Na detenção comportou-se calmamente, embora pelo jeito estivesse em choque. Nega tudo. Diz que não sabe nada de nenhum pó. Mas o notebook já foi apreendido. As conversas estão confirmadas. Ele será interrogado, depois vamos definir a medida cautelar. Obrigada. Não há de quê, seja forte. À tarde, Kátia buscou Lara na escola. Esperou-a no portão, o que não fazia faz 2 anos. Lara estranhou, mas ficou contente. Foram andando para casa, e Kátia sentia na mão a palminha quente da filha, e de jeito nenhum conseguia encontrar as palavras certas. Em casa, sentou Lara no sofá, sentou ao lado, pegou suas mãos. Meu bem, preciso te contar uma coisa. É importante, e vai ser difícil de ouvir, mas quero que você saiba por mim e não por mais ninguém. Lara olhava com os olhos arregalados. Já entendia que havia acontecido algo sério. Mãe, o que foi? Kátia contou brevemente, sem detalhes desnecessários, que o pai havia feito uma coisa ruim, que havia colocado nos óculos uma substância que danificava a visão da mãe, que ele queria tomar o apartamento e ir embora, que a polícia o havia detido e que agora haveria um julgamento. Lara escutou em silêncio, depois se virou para a parede e ficou sentada assim por muito tempo, sem se mover. Kátia não a tocou, esperou. Finalmente, Lara se virou. Os olhos estavam secos, mas o rosto completamente adulto. A menina de 14 anos havia envelhecido vários anos em 5 minutos. Eu sabia que havia algo errado, disse Lara em voz baixa. Não sabia o que era, mas sentia. Ele sempre ficava irritado quando você tirava os óculos, e quando você não os usava, eu achava que você parecia melhor. Pensei que era impressão minha. Não era impressão, meu bem. Mãe, e a gente agora está sozinha? Kátia abraçou a filha, pressionou-a contra si, enterrou o nariz nos cabelos dela que cheiravam ao shampoo infantil que Lara insistia em comprar, embora já se considerasse adulta faz tempo. Não estamos sozinhas. Temos a gente, e isso é suficiente. O julgamento aconteceu 2 meses depois. 2 meses durante os quais Kátia fez um exame médico completo que confirmou a piora da visão e a lesão da mucosa por exposição química. 2 meses de interrogatórios, acariações, papéis e espera. André Paulo conduziu o caso com firmeza e competência, como havia prometido. Natália vinha a cada 2 dias, trazia comida, ficava com Lara quando Kátia ia até a delegacia. Seu Dário prestou depoimento como testemunha e perito, explicando detalhadamente ao tribunal a estrutura das hastes modificadas. No julgamento, Rodrigo parecia uma pessoa diferente. Não havia nem a confiança, nem a calma, nem aquela suavidade condescendente com que conversava com a esposa. Ele estava sentado no banco dos réus com a camisa amassada, rosto cinza e olhar inquieto. Quando liam a acusação, algumas vezes tentou dizer algo, que não pretendia aquilo, que não entendia as consequências, que foi apenas uma tolice,
que estava arrependido. O advogado de Rodrigo pedia uma pena mais branda, alegando que ele não tinha antecedentes criminais e que era pai de uma filha. Kátia estava sentada no tribunal e olhava para o homem com quem havia vivido 15 anos. Olhava sem ódio. O ódio havia se consumido naqueles 2 meses, queimado até as cinzas, deixando para trás apenas cinza e cansaço. Ela olhava para Rodrigo e via um estranho desconhecido que, provavelmente, nunca havia conhecido de verdade. O juiz considerou Rodrigo culpado. Kátia não recorreu da sentença. Para ela já estava tudo bem. O que importava era o divórcio, a indenização e a liberdade. O divórcio foi formalizado rapidamente. O apartamento ficou com Kátia. Bem herdado não se partilha. O juiz determinou indenização por danos morais, um valor suficiente para um bom oftalmologista e um curso completo de tratamento. Rodrigo assinou todos os papéis em silêncio, sem levantar os olhos. A última vez que Kátia o viu foi quando ele foi buscar suas coisas do apartamento. Veio com uma grande sacola esportiva, dobrava as camisas, os sapatos, algumas pastas. Lara trancou-se no quarto e não saiu. Rodrigo ficou parado diante da porta dela, levantou a mão para bater e abaixou. Se virou para Kátia, que estava no corredor. Kátia, Não, Rodrigo. Só pegue as coisas e vá embora. Ele foi. A porta se fechou. Kátia girou o trinco 2 vezes. Antes sempre fechava com uma volta só. Ficou parada no silêncio do corredor, ouvindo os passos dele se afastando pela escada. Depois expirou fundo com o peito todo, como não expirava faz muito tempo. O tratamento durou vários meses. Kátia ia ao oftalmologista 2 vezes por semana. Procedimentos, colírio, ginástica especial para os olhos. A médica, uma senhora com mãos quentes e voz severa, disse que o prognóstico era bom. A lesão não havia atingido as estruturas profundas. A mucosa estava se recuperando. A visão voltaria gradualmente. A senhora teve sorte, disse ela, olhando para Kátia por cima dos óculos. Mais alguns meses com aquela exposição, e as consequências seriam irreversíveis. Kátia acenou com a cabeça. Sorte. Sorte de, naquela tarde de outono, ter pegado exatamente aquele ônibus, sentado exatamente naquele lugar, ao lado de um senhor idoso que havia consertado óculos durante 40 anos e carregava no bolso do casaco um estojo de chaves de fenda em miniatura. Seu Dário tornou-se amigo da família. Isso aconteceu por conta própria, sem esforço nem combinação. Ele ligou 1 semana depois do julgamento para perguntar como estava. Depois, mais uma vez. Depois Kátia o convidou para um chá, e ele veio naquele mesmo casaco arrumado, com uma caixa de doces e um saquinho de alecrim que ele mesmo cultivava no sítio no verão. Lara, a princípio, ficou tímida, mas meia hora depois já estava mostrando algo no celular e rindo. Seu Dário contava histórias da sua oficina, sobre óculos de pessoas famosas que traziam para consertar, sobre excêntricos que encomendavam armações de materiais inusitados, sobre sua falecida esposa Teresa, que a vida toda havia usado os mesmos óculos redondos e se recusava a trocá-los por algo mais moderno. Contava bem, sem pressa, com detalhes, com aquela ternura especial que tem as pessoas que viveram muito e aprenderam a valorizar as coisas pequenas. Uma vez, quando Lara saiu do quarto, seu Dário disse baixinho: "Sabe, Kátia, eu tinha uma filha, Helena. Ela faleceu num acidente, 20 anos atrás. Tinha 32. Desde então, vivo sozinho. A esposa morreu 5 anos depois da Helena. Não de doença, de desgosto. Andei durante anos sem entender para quê. E aí entrei num ônibus, e você estava lá com esses óculos. Entendi. É para isso, para estar no lugar certo na hora certa." Kátia não encontrou o que responder. Apenas colocou a mão na palma dele, seca, quente, com os dedos nodosos do mestre. E ficaram assim sentados em silêncio, ouvindo Lara cantarolar algo para si mesma atrás da parede. Lara passou a chamá-lo de vovô. Primeiro por acidente. "Vovô Dário, passa o açúcar." Depois olhou ao redor. Ficou sem jeito, corou. Seu Dário sorriu de um jeito que as ruguinhas ao redor dos olhos
se juntaram em raios de luz. Vovô, isso é bom. Vovô, eu consigo ser. O inverno passou. Chegou a primavera, cedo, com chuvas e poças, com os primeiros pássaros pela janela e o cheiro de terra molhada que penetrava até pelas frestas fechadas. Kátia estava sentada à janela da cozinha sem óculos e olhava para o pátio. Via tudo. Os balanços em que uma criança de jaqueta vermelha se balançava, o banco em que estavam sentadas duas mulheres com carrinhos de bebê, os pombos que andavam pelo asfalto balançando a cabeça de um jeito engraçado, a árvore perto do prédio, com os brotos inchados, pequenos, brilhantes, prestes a explodir. Via com nitidez. Não perfeitamente. A médica disse que uma leve dificuldade de visão provavelmente ficaria. Mas isso era detalhe. Isso podia ser corrigido com óculos comuns ou nem corrigir. Detalhe. Depois de tudo que havia passado, era uma bagatela absoluta. Da sala saiu Lara, espiou por cima do ombro. Mãe, lindo, não é? Primavera. Lindo, meu bem. Muito. Vovô Dário ligou, perguntou se a gente vai no sábado. Ele quer nos levar ao sítio, mostrar onde o alecrim cresce. Vamos, com certeza vamos. Lara foi para o quarto, e 1 minuto depois, de trás da porta, veio música. Algo leve, primaveril. Kátia sorriu. No fogão, a chaleira começou a apitar, fino, agudo, como um passarinho pequeno. Kátia se levantou, apagou o fogo, tirou a caneca, colocou o alecrim, aquele mesmo de seu Dário, despejou a água fervendo. Pela cozinha se espalhou um aroma acre, levemente amargo. Kátia voltou à janela com a caneca nas mãos. O vapor subia do chá e, através dele, o mundo do outro lado do vidro parecia um pouco borrado. Mas não era aquela névoa que antes cobria os olhos. Era apenas vapor, quente, que desaparece rápido, transparente, como tudo de ruim que lhe havia acontecido naqueles meses. Esteve lá, queimou, mas passou. Derreteu, e por trás apareceu o mundo, nítido, vivo, real. Um mundo em que há uma filha que chama um velho desconhecido de vovô, uma amiga que vem às 3 da manhã, um mestre idoso que carrega chaves de fenda no bolso e acredita que nada na vida é por acaso. Kátia olhava para o pátio primaveril e pensava que visão não é só sobre os olhos. É sobre a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, de enxergar a mentira por trás de uma armação bonita e a bondade por trás de um casaco surrado, de ver quem estende a mão para ajudar e quem estende para tomar. Ela havia aprendido isso a vida toda e entendeu num ônibus comum, numa tarde comum de outono, quando um velho desconhecido pediu para ela tirar os óculos. E agora ela enxergava com clareza de verdade, pela primeira vez faz muito tempo. Obrigado por ter ouvido essa história. Com vocês foi o canal Recanto das Histórias. Desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.